Salve, salve galera do Essa é Minha Cara. Vamos voltando aqui com mais um vídeo pra vocês. Mais uma discografia comentada, mais uma vez em voo solo, cada vez mais difícil chamar um brother pra poder falar aqui sobre música, falar sobre banda. Tô engatilhando umas paradas aí, umas novidades, umas coisas muito loucas. Tamo tentando, vai rolar. Mas por enquanto tô eu sozinho ainda. E hoje pra falar sobre uma banda que obviamente eu gosto demais, acho extremamente foda. Uma banda que mudou meus conceitos, mudou minha maneira de ver música, ou deu start para eu começar a ver a música de uma outra forma, de abrir a mente para curtir outro tipo de som, outro tipo de rock. Eu tô falando da banda Nine Inch Nails, uma banda lá dos anos 90, finalzinho dos 80, explodiu mesmo nos 90. Eu não sei se todo mundo lembra, não sei quem que acompanhou mais aí, o pessoal mais da minha geração tá ligado, o pessoal mais novo, não é todo mundo que conhece, que tá ligado. O fato é que é uma banda realmente muito importante, uma banda que marcou a história do rock com certeza, assim como abriu portas para mim, né, para ouvir outro tipo de som, influenciou muita gente, muita banda também que veio na sequência dos caras. E mais ainda, né, uma coisa ainda tão, acho que mais ou tão importante quanto, sei lá, deu ao mundo da música, ao mundo do rock, ao mundo da música, um personagem crucial. Eu costumo falar que ele é, arrisco dizer que é um dos caras da Santíssima Trindade do rock dos últimos 20 anos, tirando 20, 30 anos, vai. Se tirar algumas coisas, alguns casos ao concurso, eu costumo dizer que caras prolíficos, acho até que eu não vou tirar o só concurso não, hein? Acho até que eu deixo esses três mesmo, porque esses caras produziram demais, esses caras abrangeram muita coisa, fizeram muita coisa, produziram muita coisa boa. Eu falo de Trent Reznor, de Josh Homme e Dave Grohl. Costumo falar que essa Santíssima Trindade é do rock dos últimos anos. Trent Reznor, para amarrar tudo, é o cara por trás do Nine Inch Nails. Nine Inch Nails começou ali no final dos anos 80. Trent Reznor veio lá da Pensilvânia, desencanando a faculdade que ele fazia lá, foi para Cleveland para poder tentar iniciar a carreira de música. Começou trabalhando num estúdio de gravação, coisa que tem mais gente que sonha em fazer. Começou a trabalhar no estúdio de gravação, mas como zelador ali, ficava tomando conta, limpando, estava fazendo umas coisas. Só que de vez em quando ele começava a aprender a mexer na mesa, aprender a mexer ali no estúdio de gravação, nas mesas ali de gravação. E começou a pedir pro dono: pô, eu não posso, quando não tiver ninguém mexendo, eu não posso dar uma brincada aí, gravar umas coisas, ter umas ideias. Ele tocava piano, era um cara que tinha já uma influência musical forte na vida, então por isso que ele queria, lógico, né, iniciar essa carreira profissional na música. Então ele tinha umas ideias, montando umas coisas, compondo umas coisas. Eu posso tentar aí? Falou: ó, quando não tiver ninguém bucado, ninguém agendado pra gravar, manda ver, faz o que você quiser. O cara foi fazendo, montou, criou umas músicas ali. Quando tava tudo pronto, ele tentou ver: bom, agora eu vou chamar uma galera pra tocar comigo e gravar de fato um disco, uma demo, que fosse. Ninguém satisfez o cara, não ficou do jeito que ele queria, ninguém entendeu mais ou menos o conceito dele, o que ele fez, gravou tudo sozinho. Um pouco de guitarra, teve uma outra ajuda, um auxiliar ou outra, ali um auxílio ou outro ali, para poder gravar algumas coisas que talvez ele não tivesse total domínio, mas praticamente tudo ele gravou sozinho, montou base, gravou uma coisa de guitarra, os pianos, é claro que ele dominava o teclado e tudo, e gravou o que seria o primeiro disco do Nine Inch Nails, Pretty Hate Machine, de 89. Isso mesmo, final de 89, final dos anos 80, em 1989, o Nine Inch Nails, a banda de um homem só, que eu costumo dizer, lançou esse disco aqui pela TVT Records, uma gravadora pequena ali, que ninguém conhecia, mas é lógico, né, começando ali, não é de fácil começar logo com uma gravadora grande. A maioria das bandas começa realmente com uma gravadora pequena, é o mais comum. Então não foi diferente com o Nine Inch Nails. O Trent Reznor conseguiu aí assinar com a TVT e lançou o Pretty Hate Machine, que é um dos últimos discos, eu já tinha vários do Nine Inch Nails quando eu comprei esse. É um disco que tem uma sonoridade que não estava ainda do jeito que viria a ser, aquela característica, tem a característica do Trent Reznor, do Nine Inch Nails, mas ainda era o começo da banda e os recursos técnicos da época ainda não eram os mesmos que ele teria nos próximos anos. Isso é óbvio, no final dos anos 80 era um estilo de som, um estilo de gravação, alguns recursos que ele tinha ali à mão, que as pessoas tinham à mão, e a coisa mudou. Ainda assim ele fez coisa foda com esse disco aqui, mas depois a coisa ficaria mais refinada, de um jeito mais apropriado pro tipo de som que ele tinha em mente. Então mesmo assim, o que a gente tem aqui? Tem hinos, tá, cara? Nesse Pretty Hate Machine você tem música, uma mais foda que a outra, ou pelo menos, se não é o disco que eu mais gosto na Nine Inch Nails, eu tenho certeza que tem aqui uma meia dúzia de música
incrível. Head Like a Hole é um hino, Terrible Lie, foda, Sanctify, incrível, gosto demais. Something I Can Never Have, uma música mais balada, um pouco mais lenta, muito boa também. Outra que eu gosto bastante é a Sin, número 7, faixa 7. E o que estilo que é isso aqui? Eu tô falando, mas não dei mais ou menos, não dei o esquema, né, do que se trata na Nine Inch Nails. Eu posso chamar para definir, para colocar rótulo, que às vezes fica mais fácil, rock industrial. Isso que eu falei, foi um dos pioneiros, Trent Reznor, né, Nine Inch Nails influenciou muita gente nesse sentido, junto com outras bandas, é verdade, lógico. Mas foi um dos grandes influenciadores desse estilo, rock industrial, que é o quê? É rock, tem guitarra ali, batida pesada, só que tem muito sintetizador, muita batida, muita coisa programada, muitas vezes coisas que se assemelham a barulhos de máquinas funcionando, em indústria, aquela coisa. Então por isso que quem teve esse insight, pô, isso aqui parece máquina, parece uma fábrica em pleno funcionamento, isso aqui parece tipo rock industrial. Godflesh é uma banda que tem essa pegada, Ministry é uma banda que tem essa pegada, outras tantas aí que tem esse estilo. Nine Inch Nails é um dos precursores, sem dúvida, e Pretty Hate Machine, descasso, que eu, como eu disse, ele não está no ponto ainda do que vê esses outros discos em termos de sonoridade, como eu disse também, pela limitação técnica da época, mas ainda assim o Trent Reznor conseguiu tirar uma sonzeira, conseguiu fazer um descasso. Teve um certo sucesso, mas entanto, né, não foi aquela coisa tão avassaladora, apesar de ter aqui grandes hits, né, vamos dizer, músicas de impacto, ainda não foi uma explosão em si o disco, foi meio, né, de boa. O que aconteceu? Na sequência, a TVT queria que o Trent Reznor, que o Nine Inch Nails lançasse já alguma coisa nova, já a mais, queria que a banda seguisse já na sequência de gravação de disco e queria que a banda se enquadrasse. Eles viam a banda como uma banda de synth pop, que seria o quê? Seria meio que uma coisa meio new wave, um eletrônico mais adocicado, sabe? Aquela coisa um pouco mais palatável, assim. E isso é uma coisa que o Trent Reznor não era de jeito nenhum. Bateu o pé, brigou com os caras logo de cara. Primeira gravadora do cara, primeiro disco que já bateu o pé, já ficou de bode. E falou, pô, não vou gravar desse jeito, essa visão que você tem aqui da minha banda não tem nada a ver. Então vamos ver o que eu vou fazer. Em segredo, o cara foi e começou a trabalhar junto com os caras, um amigo, parceiro produtor, começou a gravar secretamente, com outro nome até, pra ninguém perceber, pra gravadora não perceber que eles estavam já trampando num disco novo, se autodenominaram aí com outro nome, de uma outra forma, para disfarçar a coisa, e estavam compondo o que seria um EP que saiu em 92, 3 anos depois do Pretty Hate Machine. Então o que aconteceu? Desse meio tempo, que eles estavam conseguindo fazer o desligamento com a TVT Records, ele pediu, olha, você não está pensando, você não quer, o que você quer de mim eu não posso te dar, o que eu quero fazer você não pode me proporcionar, então vamos acabar por aqui. Beleza, acabou o contrato, rescindiu o contrato com a TVT, ele assinou com a Nothing Records, que era a melhor, que é um selo que ele mesmo, Trent Reznor, criou dentro da Interscope Records, gravadora que já era um pouco maior, já tinha uma certa colocação ali no mercado, tinha Iovine, produtor de longa data, era o dono dessa gravadora, Interscope Records, e aí ele lançou o seu segundo disco, que na verdade é um EP, não é um álbum full. É um EP que tem peso de disco full, galera, porque aqui também tem só porradaria, só coisa linda. Eu tô falando do Broken, de 92. Maravilhoso disco, outro que eu demorei pra comprar, é muito difícil de achar, tive que comprar usado, foi foda. Aqui você tem Wish, música linda, a segunda faixa, que abriu o show dos caras que eu fui, coisa maravilhosa. Você tem Happiness in Slavery, Gave Up, tem mais uma faixa escondida que eu não me lembro o nome agora, são 6 faixas aqui, creditadas e mais uma ou duas até, de faixas escondidas. Help Me I'm in Hell também é muito boa, e tem a Opinion, que é a introdução do disco também, que é sensacional. Então eu disse que já aí já estava já com o Trent Reznor, já tinha a mão, recursos um pouco mais avançados. Então a singularidade desse disco aqui já é um pouco mais evoluída com relação ao Pretty Hate Machine. Você tinha ali batidas mais oitentistas, cara, mais dos anos 80, aquela coisa meio new wave ali. Aqui não, aqui a coisa, até porque, além de ter usado recursos um pouco mais avançados, ele pesou mais no rock. Não tinha tanta guitarra no primeiro disco, esse aqui ele pesou mais no rock. Acho que ali a revolta, o clima ali de puto, de querer que a gravadora não tá de acordo com o que ele tá a fim de fazer. Ele pesou na guitarra aqui, na produção, lógico, né? Fica até óbvio dizer que ele que produziu tanto esse disco, o primeiro disco, quanto esse. Com a ajuda aí, sempre tinha ajuda de um parceiro lá no Mulder, foi um parceiro em alguns momentos, um outro parceiro forte veio, vou contar mais pra frente. O fato é que então, Broken, de 92, EP de 92, explodiu. Aí os caras foram reconhecidos como grande banda
realmente uma banda, não assim, uma grande banda estabelecida, mas banda promissora, banda que estava ali se colocando no mercado musical como uma banda que tinha tudo para crescer, continuar explodindo. E foi o que acabou acontecendo, galera. Nesse meio tempo, até saiu o segundo disco full, de fato mesmo ali, 2 anos depois, em 94, eles lançaram mais um álbum de remix, que era uma coisa que ia acontecer durante toda a carreira, acontece durante toda a carreira do Nine Inch Nails, tá? EPs com faixas remixadas, alguns projetos ao vivo não tem um só, ao vivo eu vou falar logo mais. Mas tem alguns EPs, algumas coisas, uns álbuns de remix, álbum instrumental, também vou falar disso aí mais pra frente. Tá? Então teve o Fixed, esse aqui é o Broken, de 92, acho que no mesmo ano, se não me engano, saiu algumas faixas remixadas de algum lado B ou outro, no álbum chamado Fixed. Tá? Mas estão me atento aqui aos discos oficiais dos caras, tá? E aí o que aconteceu? Em 94 veio o disco, quando eu tava falando aqui em 92, o Broken, colocou os caras numa posição assim, opa, essa banda vem pra mostrar uma coisa foda. Isso aconteceu em 94, com essa pérola aqui, ó, que tem uma música que está tocando neste momento. Ouçam. Coisa maravilhosa. Estou falando de Downward Spiral. Só para falar certinho. Essa música está tocando exatamente March of Pigs. Acho até que está no finalzinho dela, mas não importa. Esse disco aqui mostrou realmente que Nine Inch Nails, aí sim, estabeleceu Nine Inch Nails como uma grande banda. Essa época aqui era a época que o grunge estava ali, vamos dizer, finalizando, que o som acaba sempre, vira e mexe, acaba mencionando isso nos vídeos. Vai voltar, ó. Sensacional, não tem, desculpa que é bom ver, mas é foda, me empolga. Esse disco aqui saiu na época, como eu costumo mencionar algumas vezes, que o grunge estava ali acabando, morte do Kurt Cobain, né? Então o grunge estava meio ali acabando, embora o Nine Inch Nails já vinha fazendo sua carreira com o grunge em andamento. Por isso que os caras, o Trent Reznor, Nine Inch Nails, é algo bem especial, porque eles foram trilhando, fazendo o caminho deles, paralelamente a uma grande onda, grande movimento musical que estava rolando. E o auge foi bem aqui, no ano que o Kurt morreu. Coincidência ou não, diria, aconteceu de ser no mesmo ano que lançou o disco A Vista de Melhor, comercialmente foi mais bem sucedido, The Downward Spiral, a espiral descendente, disco de novo, repito, de 94, que tem, além dessa que eu acabei de mostrar, de tocar aqui, March of Pigs, música absurda, pesadíssima, a mistura perfeita do industrial, eletrônico e rock pesado ali, metal alternativo. Então você tem aqui March of Pigs, essa primeira que eu falei. O que você tem depois? Pig, que é uma música sensacional, uma balada, que é o que está tocando agora na sequência. Heresy, que é outra musicaça. Depois tem mais duas músicas que eu vou deixar para falar depois, tem mais duas que eu quero falar antes de falar dessa. Eraser, uma música que me chama a atenção nesse disco, assim como Reptile também. E tem duas músicas, além da March of Pigs, que eu acho que é muito... March of the Pigs, que é bem marcante esse disco. Duas músicas que foram, essas sim, consideradas hits radiofônicos, que colocaram, além de musicalmente os caras terem evoluído muito, o Trent Reznor e quem o acompanhou ali no momento, ele encaixou duas músicas que a galera, todo mundo assimilou, porque isso não é um tipo de som fácil de assimilar, é um som meio complicado, meio viajado, meio difícil mesmo, mas duas músicas chegaram na galera geral, chegou nas rádios, chegou na MTV, tô falando de Closer, tô falando de Hurt. Closer é uma balada que tem uma letra absurda, apesar mesmo com essa letra foda, uma letra maluca, que o cara fala, Trent Reznor diz, I wanna fuck you like an animal, I wanna feel you from the inside. Difícil eu falar traduzir aqui o que é, mas nessa música, mesmo com essa letra pesadíssima, conseguiu ter uma entrada nos grandes meios, nas grandes mídias musicais, e fez o disco, fez o Nine Inch Nails, uma banda gigante. E Hurt, uma balada de voz e violão, uma letra melancólica sensacional que viria a ser regravada mais pra frente de forma absurda pelo Johnny Cash, no final já da carreira dele. Então Hurt é uma música incrível, que trilha sonora de alguns filmes, é uma música que ficou marcada realmente na história do rock, tá? Então isso fez desse disco do The Downward Spiral, de 94,
um disco icônico, um disco clássico, um dos melhores discos da década de 90, um dos melhores discos. Se você pegar 100 álbuns de rock, provavelmente ele vai estar dentro também. The Downward Spiral, descasso, realmente o Trent Reznor conseguiu achar o ponto de vez nesse disco. Quem que acompanhou aqui, ó, para dar uma noção para vocês, quem que deu uma acompanhada aqui olha aqui, ó, quem se envolveu aqui. Puta, é brincadeira, cara. É lógico que não foi só ele que produziu. O Trent Reznor, lógico, tinha mexido e dava a palavra final. Mas Rick Rubin esteve envolvido nesse projeto aqui. Sempre ele, cara. Impressionante. Eu acho até que, na verdade, ele esteve envolvido na parte de remixagem, quando saiu anos depois. Que esse disco, essa versão que eu tenho aqui é uma versão de luxo. Então, acho que na parte de coisas remixadas, algumas versões aí que o Rick Rubin estava aparecendo. E, enfim, nessa época aqui, o Trent Reznor já estava tocando com o Robin Thicke, guitarrista fudido de mão cheia, um cara que, pelo fato do Trent Reznor não ter uma banda fixa, de ter gravado tudo no começo sozinho, ele foi montando banda aos poucos e nunca ninguém ficou muito fixo. Depois do tempo acabava saindo. Alguns ficaram bem mais tempo, outros menos. Robin Thicke é um cara que foi muito importante, que ajudava ali em algumas composições, na parte de guitarra, durante as gravações, e saía muito tempo em turnê, saiu várias vezes em turnê com o Nine Inch Nails, acompanhando ali, fazendo a base, né, a banda de acompanhamento do Trent Reznor. Então Robin Thicke era um cara fora que participou já desse disco aqui, entre outros que estavam aqui fazendo as gravações de instrumentos orgânicos, bateria, baixo e tudo mais. Nessa época, shows bombando, né, não precisa nem falar dos caras. Participação icônica no Woodstock, o primeiro Woodstock de retorno, né? Depois daquele de 69, teve um de retorno, em 94. Tocaram um show icônico, os caras tudo vestido de barro, tudo zoado. Nessa época, é bom dizer também, além dos shows, acho que com os shows, com o sucesso do disco, tudo, veio um problema que assola, lógico, todo mundo sabe, não é novidade pra ninguém, problemas com droga por parte de Trent Reznor. Um cara que... não vou dizer que ele não soube lidar com o sucesso, acho que tudo uma coisa que envolvia ali o momento, as pessoas escolhem ali, tomam decisões ali num determinado momento, e ele acabou se envolvendo seriamente com drogas, tá? Drogas pesadas ali, sofreu alguns momentos aí de overdose, inclusive, teve situações realmente complicadas, e por isso que demorou tanto até para eles começarem por Nine Inch Nails, o Trent Reznor, começar a gravar um próximo disco. Foram 5 anos de intervalo até que eles gravassem o próximo disco. Eu disse que a banda fez bastante show, né? Tava muito grande nessa época, antes dessa pausa que teve, né, entre um disco e outro. Eles gravaram tiveram até participação de David Bowie. Eu tenho um bootleg aqui, mostrando rapidinho esse bootleg aqui, ó, Nine Inch Nails, Feel the Pain. Que aqui você fala até que ele tinha a formação da banda na época. Chris Vrenna na bateria, grande baterista. O Trent Reznor também tocava sintetizador na época, Charlie Closer também ajudava nos teclados, Robin Thicke, como eu disse, na guitarra, e Danny Lohner no baixo, cara, também foi importante numa época longínqua, como na parte ao vivo do Nine Inch Nails. Então, teve essa pausa, vamos dizer, depois de fazer turnês aí, 95, tal, 96 um pouco, mas a banda deu uma parada, 5 anos, para ver se o Trent Reznor conseguia se acertar, se aprumar, para poder gravar um novo disco. E aí o que viria? Quando a banda para um pouco, né, de gravar, tem um intervalo muito grande, você fala, putz, mas será que vai valer a pena toda essa espera? O que vem por aí? Puta, 5 anos esperando, tem banda que espera, depois a gente fica aí, um cara de web que lançou um disco meia boca e tudo mais. Cara, não aconteceu isso aqui não. O que aconteceu aqui foi sim um disco, os 5 anos valeram a pena, totalmente a pena esperar. Saiu um disco duplo, chamado Fragile, em 99. Cara, que disco. Esse disco foi o primeiro disco que eu comprei do Nine Inch Nails. Eu já conheci o Nine Inch Nails, lógico, já ouvi falar bastante. Lembro que, inclusive é bom lembrar, nesse meio tempo, 94, 99, o Trent Reznor gravou uma música para a trilha sonora, se não me engano, de um disco, de um filme do David Lynch, não me lembro exatamente qual era o filme agora. Sei que era a música Perfect Drug, lançou até um EP, como eu falei, né, que tem alguns projetos aí paralelos aos discos full. Lançou até um EP, foi o primeiro clipe que eu acho que eu vi com atenção, foi dessa música, Perfect Drug, a trilha sonora para esse filme do David Lynch. Então eu conhecia, já ouvi falar, ouvi um clipe ou outro, mas eu ainda não tinha essa abertura de ouvir uma música, um som mais diferente, um som mais fora do contexto normal, ali de baixo, bateria e guitarra, né? Que saía um pouco dessa estética e eu tinha dificuldade para assimilar. E aqui eu falei, vou arriscar, vou de cabeça. Eu nem tinha ouvido quase nada do disco, hein? Nem tinha ouvido quase nada, eu não cheguei a ouvir no YouTube, tudo, não sei nem se tinha já na época.
Até que eu fui, comprei, paguei caro, mas eu não tinha muita conta pra pagar na época, tava de boa. Mandei ver, mandei importar essa porra aqui, disco duplo de novo aqui, ó, Fragile, e aí estourou, arrebentou de novo. Tal, se não comercialmente, como o The Downward Spiral, crítica e público amaram esse disco aqui, que realmente foi uma obra de arte. Ele já é um pouquinho, se o outro disco não cheguei a citar direito, o The Downward Spiral, ele tem um peso dividido entre rock e o industrial, né? O eletrônico, vamos dizer assim. Esse que pesa um pouco mais pro eletrônico e ele tem um pouco mais de camadas. O Trent Reznor, ele sempre primou muito por isso, assim, incluir várias camadas de som, você ouve teclado, você ouve batida, você ouve guitarra, tudo ali bem misturado, bem mixado. Aqui ele pesou um pouco mais na parte climática, dos efeitos e tudo mais. A parede de guitarras, foi um dos caras que foi precursor disso também. A parede de guitarras usava 1.300 guitarras para fazer aquele som cheio, arrebatador. Aqui ele tirou um pouco o pé nesse sentido, nesse lance de guitarra, e colocou umas músicas mais soturnas, vamos dizer assim. Tem guitarra, claro, mas são músicas um pouco mais soturnas. E o que é bom lembrar aqui? Tem duas músicas especificamente que tem um pouco mais de guitarra. São as músicas que foram talvez os singles que tem clipe, que foram mais comerciais, vamos dizer assim. Tô falando dos músicas que eu adoro, desse passagem, tá? Tô falando da We're in This Together, faixa 5 do primeiro disco, e a Starfuckers, que é a faixa 6 do segundo disco. São rockões ali, coisa bem pesadona, tal. A parede de guitarra fala alto mesmo nessas duas faixas, mas o geral desse disco é um pouco mais climão mesmo. Por isso que foi louco pra eu parar, ouvir e falar, meu, esse tipo de som é fora também, cara. Dá pra pirar, dá pra poder viajar, não precisa ser só um riff muito pesado, ou um baixão muito distorcido. Dá pra ser uma música com elementos diferenciados, umas coisas mais viajantes, pra você viajar, pirar e curtir muito. E acontece aqui, Somewhat Damaged, que abre, é uma música incrível. The Day the World Went Away, você fica viajando, ouvindo, você fala, caralho, velho, que loucura, cara. Letras e tudo. As letras do Nine Inch Nails, é bom dizer, o Trent Reznor, lógico, responsável por todas as letras, se aprofundam muito no comportamento humano, ele puxa muito ali questões do comportamento humano, rebusca ali, faz você pensar determinados tipos de comportamento, faz críticas à política também em alguns momentos, fala sobre sexualidade também, enfim, são letras bem assim comportamentais, falam sobre o comportamento humano no todo e em alguns momentos falam um pouco mais sobre política também, tá? Mas um pouco menos. Então aqui, seguindo outras músicas que chamam a atenção desse disco aqui, The Rest, acho muito boa, The Great Below, também do primeiro disco, muito foda, Into the Void, já do segundo disco eu gosto também, que mais? Outra, Complication, acho da hora, e The Big Come Down, músicas que eu gosto de destacar esse disco aqui, Fragile, de 99, disco foda realmente, os caras bombaram de novo, como eu disse, valeu a espera do segundo disco full para esse aqui. Tanto é, galera, que vale a pena eu dizer que desses discos, né, dessa turnê, na verdade, da turnê desse disco Fragile, saiu um projeto ao vivo, né, para marcar esse momento ali. Estou falando do álbum ao vivo, do álbum e DVD ao vivo, And All That Could Have Been, Nine Inch Nails Live, saiu em 2002. Turnê de 2000, tá? Foi gravado na turnê de 2000, ou seja, o Fragile saiu em 99, em 2000 eles foram com tudo pra turnê. E só em 2002, também até pelo fato de ter tido mais um grande intervalo entre o Fragile e o disco seguinte, então acabou saindo em 2002, eles resolveram lançar então, fazer uma compilação de performances da turnê de 2000 e lançaram o All That Could Have Been, como eu disse, é o CD e o DVD. O DVD é duplo, bastante coisa bacana, aqui tem uns extras, bem massa, tá? E retrata exatamente o poder do Nine Inch Nails. Não é, eu tenho um outro DVD que eu vou falar depois, tá? Eu vou estragar aqui não é o que é mais curto, eu gosto mais da sensoridade do próximo, mas aqui já descreve muito bem o que é o Nine Inch Nails ao vivo e retrata bem ali o que foi a banda até então, né? Passando, é lógico, pelo Pretty Hate Machine, pelo Broken, pelo The Downward Spiral e, lógico, se baseando bastante no repertório das faixas do Fragile, né? Então aqui, ó, All That Could Have Been, beleza? CD e DVD. E galera, como eu disse, viria mais um intervalo. E intervalo aqui também no nosso vídeo, porque a discografia do Nine Inch Nails é grande. Esse vídeo vai ter duas partes, nós estamos encerrando a primeira parte agora. Esse problema de drogas do Trent Reznor ficou de novo pesado, ele não conseguiu se recuperar, ficar numa situação estável. E a banda deu uma parada de novo, deu uma pausa, o cara não gravou nada por algum tempo. E
viria, voltaria em breve, em quanto tempo depois? Intervalo longo? Diz que sim, né? Quanto tempo de intervalo longo, né? Vamos ver. Logo mais eu volto com a segunda parte do vídeo sobre o Nine Inch Nails. Até mais, galera!